Olá, eu sou a Ingrid Daniele e nesse vídeo nós falaremos sobre as imigrações e as migrações para o estado do Mato Grosso do Sul. Bom, antes de tudo nós devemos lembrar que o termo imigração é basicamente quando você se muda do seu país de origem para outro país. Por exemplo, eu que sou de origem brasileira, eu me mudo para os Estados Unidos, eu estaria imigrando para os Estados Unidos. Agora, a imigração para o Mato Grosso do Sul. Devemos lembrar que o Mato Grosso do Sul só foi dividido de Mato Grosso lá em 1977. Então, muito antes, esses grupos imigrantes já haviam chegado no Brasil e no estado do Mato Grosso. Então, são eles, a maioria desses grupos, que basicamente formaram o nosso estado que é hoje. Os italianos eles chegaram aqui na década de 1900, 1902, eles chegaram. E hoje em dia, os italianos e descendentes de italianos, eles formam 5% da nossa população. Só que eles não chegaram direto no Mato Grosso do Sul. Eles foram para estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná. E aí, devido à falta de oportunidades naquela época, eles decidiram se mudar para procurar as devidas oportunidades no estado do Mato Grosso do Sul. Os japoneses é bem interessante, porque eles saíram do Japão e eles achavam que eles mudariam de vida se eles mudassem para o Brasil, porque eles ajudariam a construir a ferrovia Estrada do Noroeste. E como a remuneração era grande, eles achavam que a vida deles melhoraria muito, porque eles se mudaram para construir a ferrovia e só que na época existiam muitas doenças, ataques indígenas, então eles acabaram desistindo do trabalho que eles tinham aqui e se mudaram para as regiões que hoje em dia é Campo Grande, Três Lagoas, e as pessoas costumam falar que foram eles que fundaram essas cidades, porque como eles estão lá há muito tempo e foram eles que decidiram firmar lá e começar uma vida nova lá, dizem que foram eles que começaram e iniciaram essas cidades. Os sírio-libaneses, eles fazem parte também de 5% da população do Mato Grosso do Sul e são os descendentes também. Eles chegaram aqui em 1912, eles já começaram a vir para Santos e de Santos eles se mudaram para Corumbá, porque eles achavam que haveria um desenvolvimento bom na economia, que era o comércio, que eles trabalhavam somente com o comércio, e eles achariam que Corumbá seria um lugar onde eles se dariam bem, onde se desenvolveria muito. Os africanos na época da escravidão, eles acharam que o Mato Grosso do Sul era um ponto de refúgio. Por quê? Porque eles acharam que os bandeirantes não encontrariam eles ali para eles trabalharem. Inclusive, os africanos eles têm muita influência no folclore do nosso Mato Grosso do Sul, porque a capoeira também tem muita influência, e o folclore que são dessa época, né? E como eles achavam que seria um refúgio, eles não seriam encontrados, eles acabaram se firmando no Mato Grosso do Sul. Os paraguaios e bolivianos são mais por uma questão de fronteira. Como o Paraguai e a Bolívia estão aqui na fronteira do Brasil, e se você, por exemplo, atravessar uma avenida, você já está no Brasil, se você atravessar, você está no Paraguai, é muito fácil eles se mudarem de cidade, se mudarem de bairro, e ali, por ali, eles já ficam, os paraguaios e bolivianos. Os portugueses e os espanhóis. Foi mais por uma questão de colonização. Porque como eles foram os primeiros a chegarem aqui no Brasil, a colonizarem, eles acabaram trazendo suas famílias e se aproveitando da cana-de-açúcar, do pau-brasil, então eles acabaram ficando por aqui um tempo, e aí foram onde as famílias foram se alojando, e os portugueses e espanhóis estão aqui por conta disso, e existem muitos descendentes de portugueses e de espanhóis. Bom, só que isso daqui é como eles chegaram e como eles surgiram, como esses grupos surgiram aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Agora nós vamos falar sobre os fatores atrativos, o que atrai os imigrantes para Mato Grosso do Sul nos dias de hoje. Nos dias de hoje, o que mais atrai é a terra fértil, as questões econômicas, né? E a terra fértil, vale lembrar que é a agricultura, então porque a agricultura é a atividade econômica que mais dá dinheiro para o estado, então é por isso que na maioria das vezes eles vêm. Questões econômicas, fronteiras de agronegócio, que também envolve agricultura, oportunidade de emprego e bons rendimentos, que é basicamente o desenvolvimento do estado. Esse daqui é o número de homens imigrantes e o número de mulheres. De homens são 87.722 e de mulheres são 36.744. Ao todo, eles dão 124.466 imigrantes no estado do Mato Grosso do Sul. Bom, como a Ingrid acabou de falar sobre as imigrações, meu nome é Laura e eu vou falar para vocês um pouco sobre as migrações, especialmente as migrações aqui do nosso estado, que é Mato Grosso do Sul. Mas, em primeiro lugar, o que significa
significa essa palavra migração. Vou dar um exemplo para vocês. Eu moro aqui em Mato Grosso do Sul e eu decido mudar para São Paulo. Tá, mudei de estado. Então, isso é migração, quando eu mudo de um estado para o outro, mas não saio do meu país de origem, certo? Então, vamos lá. As migrações aqui do MS pro MS, e é importante ressaltar que são dados de 2000, certo? Então, pode ser que já tenham mudado essas informações aí. Vamos falar das regiões primeiro e depois a gente fala dos estados. Nordeste, 108 mil aproximadamente. Norte, 8 mil aproximadamente. Sudeste, cerca de 256 mil pessoas. Sul, cerca de 164 mil pessoas. E os estados da nossa região: Mato Grosso, cerca de 24 mil pessoas. Goiás, cerca de 11 mil pessoas. E Distrito Federal, cerca de 1.000 pessoas, certo? Lembrando que isso aqui é a soma de homens mais mulheres, certo? E é o total entre eles. Os migrantes do nosso estado são os gaúchos, paranaenses, paulistas, mineiros e nordestinos. E a gente também não pode esquecer que eles estão aqui até mesmo antes de Mato Grosso do Sul ser um estado oficial, ou seja, era apenas Mato Grosso, certo? Os gaúchos veio com esse intuito de cultivar soja, até porque nós não podemos esquecer que Mato Grosso do Sul sempre teve essa terra fértil, e isso chama muita atenção das pessoas de fora, dos agricultores, certo? Os paranaenses também veio com praticamente com o mesmo intuito, que era de cultivar cereais. Paulistas e mineiros veio através de companhias que tinham esse intuito de fundar a cidade, certo? E os nordestinos com o intuito de trabalhar, de melhor condição de vida. E isso acontece até hoje, que eles vêm até o nosso estado para trabalhar, para conseguir uma melhor condição de vida, para conseguir emprego, para conseguir escolas para suas famílias. Então, esses são os grupos migrantes aqui do nosso estado, certo? Então esse foi o nosso trabalho, eu espero muito que vocês tenham gostado. Nós fizemos com muito carinho e dedicação e eu espero também que ele consiga passar todas as informações sobre esse estado que é tão procurado por pessoas de outros países e daqui do Brasil também. É isso, muito obrigada!